Alô velhinho, eu sou o Andrew e no pós-cena de hoje eu vou te ensinar como tirar ou colocar o som de sala, conhecido como reverberação, no teu áudio usando apenas o Premiere. Então, antes de começar, eu quero te recomendar usar fones para te poder perceber direitinho essa reverberação. E antes de dizer também o que é reverberação, ele não é o eco, não é a voz repetida que volta, mas é a reverberação daquele som. Ou seja, a onda transversal, se eu não me engano é transversal, segundo a física, do som, ela bate numa superfície e ela volta da mesma maneira. No caso, se a superfície não tem por onde ela passar, ela simplesmente bate e volta. E se ela não consegue absorver, por exemplo, uma espuma, aqueles elementos que a gente utiliza em estúdios para absorver e o som não voltar, se for só uma parede, ele volta e gera a tal reverberação que, se tu tem uma sala sem nada, ele deixa esse som, esse aspecto de sala, que é o que a gente vai ver. E é o que a gente vai adicionar, caso o som não tenha, a gente quer esse efeito de som de sala, ou a gente vai tirar. Até um tempo atrás, se eu não me engano, não tinha essa possibilidade, mas de alguns anos para trás foi adicionado um plugin que ele consegue melhorar isso. Ele não deixa 100%, mas vai ajudar bastante. Então daqui eu tenho 3 áudios. Esse aqui primeiro foi captado pela câmera com o microfone Rode Videomicro. Então, por mais que ele tivesse sido captado diretamente da câmera, ele tem um microfonezinho em cima, ele capta um pouco melhor. Esse daqui é o mesmo áudio do mesmo momento, só que captado pelo lapela, que está mais perto da fonte de áudio, que no caso é a boca do nosso ator, né? Esse daqui ele captou mais longe, então por isso ele tem um áudio um pouco mais reverberante, vamos dizer assim, né? A gente escuta um pouco mais o som da sala. Vamos ver, ó. Nossos planos não estão funcionando. Esse tá mais longe, pega mais ambiência. Nossos planos não estão funcionando. Esse já tá muito melhor, porque ele tá mais perto da fonte. Ah, 02, mas nós vamos descobrir. E esse último aqui, ele não tem reverberação, foi gravado na rua e nenhum deles tem nenhum tratamento de áudio. Eu peguei ele diretamente bruto, só dei uma ajustadinha no ganho para que ele fique um pouco mais alto para a gente conseguir escutar bem. Então, nesses 2 primeiros, vamos fazer eles primeiro, porque é mais rapidinho de a gente mostrar como tirar essa reverberação um pouco, né? Eu selecionei só ele, vou deixar aqui marcado a opção de loop para ele voltar. E vamos lá, efeitos, efeito de áudio e desreverberação, que está aqui. Eu joguei o efeito aqui no meu clipe de áudio e vamos ver como é que ele ficou, primeiro sem e depois com. Nossos planos não estão funcionando. Nossos planos não estão funcionando. Já deu uma melhorada. Abrindo aqui a parte de editar, ele nos dá algumas opções. E aqui, ó, ele pergunta foco em processamento. Eu vou colocar o foco em processamento aqui nas frequências centrais. Por quê? Porque a frequência da voz, ela fica sempre aqui em 1K, mais ou menos, né? Dependendo da pessoa. Mas é mais ou menos aqui, e é isso que a gente quer. A gente quer que, como ele mostra que está mais alto no meio e vai descendo nas pontas, que foque nessa frequência, é o que a gente quer. E aqui, por padrão, ele já está 40%, e eu recomendo que ponha aí até uns 60%, que ele já melhora bastante. Vamos ouvir aqui, ó. Nossos planos não estão funcionando. Com, e agora sem. Nossos planos não estão funcionando. Viu como ele reverbera bastante? Por que até 60? Porque se eu colocar mais, por exemplo 90, o áudio vai ficar mais abafado, ó. Nossos planos não estão funcionando. Ele ficou muito profundo, muito abafado, e ao invés de corrigir, ele acaba até atrapalhando de uma forma ruim para outra ruim. Então, adiciona aqui o desreverberação, vai editar, põe ali a opção de processamento central, 60%, e vai estar bom. Vou pegar esse mesmo efeito e vou colocar nesse segundo clipe, que já tá bom, como vocês ouviram. Já tá bonzinho, mas que ele pode melhorar e ficar no ponto do que seria o ideal. Vou colocar aqui, tirar e... Nossos planos não estão funcionando. Nossos planos não estão funcionando. Olha só como, agora ele ficou no ponto. Nossos planos não estão funcionando. Como se não tivesse reverberação nenhuma, né?
Ele dá uma abafadinha de leve, mas ainda assim o áudio fica muito bom. Agora vamos para esse outro aqui, que é a reverberação. Ele não tem e a gente quer adicionar. E a gente tem aqui 3 opções de reverberação, que é a reverberação de convulsão, de estúdio e surround. Vamos colocar as 3 e ver uma de cada vez. Elas dão o mesmo efeito de reverberação, só que com um aspecto um pouco diferente cada uma delas, né? Então vamos ver essa aqui primeiro, de convulsão. Ver o que ela já faz, ó. O áudio como está normal. A02, mas nós vamos descobrir. Agora com A02, mas nós vamos descobrir. Totalmente diferente, né? Já dá um efeito. E aqui a gente consegue mexer alguns parâmetros, né? Olha só, aqui esse mistura a gente define quanto que vai ser aplicado aquele efeito, ó. 100. A02, mas nós vamos. E com tamanho da sala, ou seja, parece que a pessoa está mais distante ou menos distante. Vamos descobrir A02, mas vamos descobrir A02, mas nós vamos descobrir A02, Mais perto, mas nós vamos descobrir mais longe de certa forma, né? E aqui é como se tivesse uns ajustes aí da tua sala, se ela fosse mais aberta para o lado ou para cima, o amortecimento, que no caso é o quanto iria voltar desse som. E aí tu vai mexendo. Descobrir A02, mas nós vamos descobrir A02. E aí tu vai definindo conforme o que tu quer o som, como a sala que tu quer que pareça. Aqui também, na largura principalmente, tu consegue definir mais essa distância. A02, mas nós vamos descobrir A02, mas nós vamos descobrir A02, mas nós vamos descobrir. E como ele mexe na voz, ele já mexe no ganho um pouco, né? Então se ficar muito baixo, tu já ajusta para aumentar um pouco o volume. Legal, esse é o primeiro. O segundo, A02, mas nós vamos descobrir. como se estivesse num banheiro, basicamente. E aqui em editar, ele tem algumas opções prontas. Você vai ver, tem opções bem parecidas como aquela primeira lá. Só muda um pouco essa aqui, o último, seco e úmido. Que vão dar uma mexidinha nela. A02, mas nós vamos descobrir. Como se tivesse mais fundo. A02, mas nós vamos descobrir. Se tivesse mais retorno. A02, mas nós vamos descobrir. A02, mas nós vamos. Esse é o mais extremo. A02, mas nós. E ele te dá alguns padrões pré-definidos, ó. Por exemplo, se tu quer como se fosse um outro ambiente sala. Vamos descobrir como se fosse um grande salão. A02, mas nós vamos descobrir. Como se fosse, vamos ver outro exemplo aqui, reverberação em espiral. A02, mas nós vamos Vamos ver algum outro. Reverberação vocal. Descobrir A02, mas nós vamos descobrir. Aqui eles têm uns padrões para te poder de repente se referenciar sem precisar ficar mexendo manualmente. E nossa terceira aqui, vamos ver como é que ele fica. Como se estivesse dentro de um túnel bem distante. E nos ajustes também, ó, catedral, ó, tá na opção catedral, não túnel. Então como se estivesse numa catedral. E aqui ele tem as pré-definições também, tamanho de sala, pré-atraso, tudo aquilo que a gente já viu nos outras opções. E se precisar, tu aumenta o ganho, ó. Que ele vai perdendo ali a força, mas basicamente tu mexendo na parte da largura e tamanho de sala, e naquela outra opção como seco e úmido, tu já consegue ter um bom ajuste no teu áudio, né? Então vamos ouvir os nossos 3 aqui com os efeitinhos. Eu vou colocar o primeiro que eu achei mais interessante. Agora ouvindo os 3. Nossos planos não estão funcionando. Nossos planos não estão funcionando. A02, mas nós vamos descobrir. Maravilha! Olha só, tá pronto. Nossos áudios com reverberação desreverberados
e o nosso áudio sem reverberação agora reverberado, né, com o efeito que a gente queria. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, dúvidas deixe nos comentários e te vejo no próximo episódio de Producena.